Fala galera, tudo bem? Eu sou o Léo, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa Café com Cloud. Hoje a gente vai apresentar um serviço muito legal, eu gosto bastante dele. É um serviço que foi lançado no último reInvent, mais ou menos final do ano passado, o reInvent de 2019. E para a gente entender o poder desse serviço, antes eu queria apresentar dois caras muito legais para vocês. Com certeza vocês nunca viram pessoas assim no dia a dia de trabalho de vocês. Então, um é o Mr. Dev, e o outro é o Sr. Ops. Vamos esperar eles se apresentarem um pouquinho, depois a gente continua. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Mr. Dev. Cara, eu sou a cabeça que pensa aqui dentro dessa empresa. Eu sou a pessoa que joga essa empresa pra frente. Eu sempre estou pensando em coisas novas, em adotar linguagens novas, frameworks novos. Então eu sou o cara que não deixa o marasmo acontecer nessa empresa. Então se alguém inova, sou eu. Às vezes acontece de eu quebrar alguma coisa, mas faz parte do processo, cara. Não tem como você fazer um omelete sem quebrar alguns ovos. E não conta pra ninguém, mas eu gosto muito do Sr. Ops. O Sr. Ops é um cara muito legal. Só que o meu relacionamento com o Sr. Ops não tá tão legal, sabe? Porque ele fica meio bravo quando as coisas quebram. E as coisas quebram com uma frequência grande até, né? Mas eu tô pensando aqui em algumas coisas diferentes, como que eu consigo melhorar meu relacionamento com o Sr. Ops, que o Sr. Ops trabalha tanto, eu vejo ele direto de plantão, madrugada dentro, e eu queria dar menos trabalho para o Sr. Ops, mas ao mesmo tempo eu preciso inovar. Por exemplo, semana passada eu fui numa convenção e aprendi um negócio sensacional aí, containers, Kubernetes, tal, cara. A gente vai implantar esse negócio aqui na empresa e vai ser fantástico, bicho. Só que eu preciso do Sr. Ops. Porque se as coisas não funcionam, o Sr. Ops resolve, cara. Só que o Sr. Ops é um cara muito defensivo, sabe? Ele não gosta da inovação, ele não gosta de jogar essa empresa pra frente. E aí? Eu sou o Sr. Ops. Eu sou um herói desconhecido. Eu sou um ente das trevas que age nas madrugadas e mantém tudo funcionando. Eu sou aquele que não é citado nos comitês de diretoria, pelo menos não quando as coisas funcionam. Quando as coisas não funcionam, o meu nome estará lá. Sr. Ops não resolveu. Quem mantém essa empresa funcionando sou eu. Tá vendo essa olheira aqui, ó? Essa olheira aqui veio da última vez que eles tiveram uma ideia brilhante de tentar uma nova tecnologia. Piada, né? Aí, Sr. Ops, eu preciso de uma máquina nova. A gente vai instalar um software novo aqui e essa máquina é uma máquina nova, vai ser dedicada só para essa nova aplicação e a gente precisa de uma máquina só porque se a gente precisar escalar essa máquina para dar mais throughput na aplicação, eu não quero escalar uma máquina gigante com outras aplicações, eu preciso de desacoplamento, sabe, Sr. Ops? Então eu preciso de uma máquina nova, dedicada para essa aplicação, com capacity feito para ela. Você consegue me ajudar, Sr. Ops? Você precisa do quê? Mais uma máquina? Não, não é possível, cara. A gente já tem 1.200 servidores aqui no nosso parque. Você não consegue reaproveitar nenhum deles? Você sabe o trabalho que eu tenho toda vez que você me pede um servidor novo? Cara, eu preciso instalar os últimos pacotes de atualização do sistema operacional, que caso você não saiba, segurança é uma coisa importante. Eu preciso preparar os pacotes, que você chama de pré-requisitos. Preciso deixar a máquina pronta com antivírus instalado, com todos os nossos agentes do nosso framework de monitoração instalados. Não é só fazer assim e a máquina está pronta, dá trabalho. Por que você não aproveita alguma das máquinas que já está pronta? Poxa, não é muito mais fácil? Ao invés de ficar pedindo máquina nova para mim? Como vocês viram, é muito difícil atender as duas pessoas, certo? Porque o Sr. Ops quer que mantenha tudo atualizadinho, tudo esteja pronto, tudo funcionando. E o Mr. Dev quer inovar, quer fazer as coisas rápido. Como que a gente consegue atender esses dois mundos? Então hoje a gente vai aprender sobre uma ferramenta muito legal que chama EC2 Image Builder. Bora para console. Show de bola, pessoal. Então vamos começar
mostrando para vocês, explicando um pouquinho o que é o EC2 Image Builder. Então, a primeira coisa que eu queria fazer era abrir o serviço do EC2 Image Builder. Então a gente digita EC2, é um serviço específico, né? Antigamente ele não existia, como eu falei para vocês, é um serviço muito novo. E aí aqui na landing page do serviço a gente tem algumas coisas importantes. A gente tem pipelines, a gente vai entender o que é isso, a gente tem recipes, e a gente tem componentes e imagens. Então antes da gente começar a brincadeira, eu queria mostrar para vocês, a gente estava ali na console de EC2, primeiro, tudo que a gente está fazendo, como sempre, a gente está fazendo na região de São Paulo. Então primeiro eu queria mostrar para vocês que a gente não tem instância nenhuma rodando, né? Isso é interessante para mostrar para vocês a funcionalidade do serviço. E depois eu queria mostrar que a gente não tem nenhuma imagem criada, né? Então isso aqui é interessante. Então vamos voltar para o nosso serviço de EC2 Image Builder. Vou abrir uma tab aqui específica. Então essa aqui fica com a instância EC2 e essa aqui fica com o Image Builder. Show de bola, galera! Então, entrando aqui dentro da landing page do EC2 Image Builder, a gente tem o How It Works. Então a gente começa de uma imagem source, então tudo começa de uma imagem que você já tem. Essa imagem pode ser um Golden Image que você tem pronto e você migrou para AWS via VM Export, VM Import, é um procedimento. Depois, se você quiser saber um pouquinho mais sobre VM Import e VM Export, pode fazer um comentário aqui na seção de comentários e a gente explica a respeito do processo. Então tudo começa com uma imagem de source, né, uma imagem origem, e aí entra dentro da engrenagem do serviço. O que o serviço faz? Ele instancia uma instância é redundância, mas ele lança uma instância EC2, faz as customizações necessárias. Então, se você quer executar um script, se você quer instalar um agente, se você quer, enfim, executar um teste, instalar um client de algum database, whatever, pode ser qualquer coisa. Então você parte de uma imagem inicial, pouco customizada, e você passa por um pipeline. Então, basicamente, esse fluxo aqui é um fluxo que a gente chama de pipeline dentro do EC2 Image Builder. Então qual que é esse fluxo? Primeiro você começa com uma customização, que é a fase de build, e essa fase de build ela tanto pode ser customizações que você coloca um script, qualquer coisa nesse sentido, como também pode ser um template que a própria AWS provê para você. Então a gente vai entender um pouquinho quando a gente lançar. Depois da fase de build a gente tem a fase de teste, e depois da fase de teste a gente tem a fase de distribuição. Então se você quiser copiar essa imagem para regiões diferentes, você pode. Legal? Então show de bola. Então para a gente começar a brincadeira, a gente ou clica aqui no Create Image Pipeline, ou se a gente quiser vir aqui em Image Pipeline, vai aparecer para a gente. Então vamos clicar aqui. Então como a gente começou, a gente parte de uma imagem padrão. Então a imagem aqui que a gente vai começar hoje é uma Amazon Linux, imagem padrão Linux da própria Amazon. A gente vai fazer um browse aqui, vou pegar essa imagem, show de bola, deixa eu me mover, dá um choose, deixa eu me mover para baixo novamente, show de bola. Então escolhemos a imagem, aqui a gente pode escolher Always Build Latest Version, ou seja, assim que lançar uma imagem nova do Amazon Linux 2, ele já vai fazer o build com essa imagem mais nova, legal? Aqui são as informações de volume, por padrão, aqui a gente está colocando o volume de 1 GB, mas a gente pode aproveitar que a gente vai lançar a máquina e colocar mais volumes. Ah, eu quero um volume de 50 GB para fazer a instalação de uma aplicação. Eu posso, não tem problema. E aqui a gente vem os steps de build e os steps de teste, como eu tinha explicado para vocês. Então, primeira coisa, você tanto pode criar um build component, quanto você pode procurar um build component. Para você criar um build component, o que ele vai dar de opção para você? Basicamente ele vai te mostrar um script, onde a gente pode executar bash, a gente pode executar uma ação, enfim, tem bastante coisa interessante aqui que a gente consegue fazer em termos de componente. Então tanto a gente pode fazer a criação de um teste ou de um componente para executar, mas aqui é muito poderoso. Imagina que você tem sempre um script que você precisa executar na máquina para instalar um agente, para
instalar um framework de monitoramento, um agente de backup, alguma coisa nesse sentido. Você não quer usar o snapshot, você tem uma outra ferramenta de backup e você precisa que a máquina seja lançada com tudo isso configuradinho, você pode vir aqui e criar seu componente na mão. Aqui, no nosso caso, a gente não vamos criar componente nenhum. Então a gente vai criar entre os existentes. Então tem um componente aqui que é bem interessante, que é o Stig. O Stig ele já faz algumas customizações para a gente em cima de Linux, em cima de Windows, em cima de versionamento. Então o Stig ele é como se fosse um processo de hardening que a gente consegue aplicar nas imagens. Então você tem 3 níveis, o Low, o Medium e o High. Vamos colocar o Medium aqui, bacaninha. Novamente eu vou me mover. Infelizmente esse botão fica aqui no caminho. Vou me deixar aqui por enquanto. Então eu quero colocar o Stig. Só que eu também quero... deixa eu pensar. Eu quero instalar o Docker. Docker. Legal. Então tá aqui, ó. Docker C Linux. Também quero instalar esse carinha. Show. Então estou fazendo hardening e estou instalando o Docker. Agora na fase de teste, o que a gente consegue fazer? A gente pode fazer um reboot de teste. Ó, tá vendo? Ó? Reboot teste Linux, reboot Linux. Então o que eu vou fazer? Eu vou, depois de criar a imagem, eu vou rebootar ela. É um teste. Pô, lembra, posso fazer qualquer tipo de teste, inclusive criar um teste customizado. Ah, eu quero dar um ping no servidor tal para garantir que a máquina está em ordem. Não tem problema nenhum. Então, defini minha fase de build, defini minha fase de teste. Vamos para o próximo. Aqui eu tenho que definir um nome de pipeline. Eu já vou colocar aqui, ó, Image Builder, Amazon Linux. Não preciso colocar uma descrição. E aqui uma coisa muito importante. Como tudo a gente faz dentro da AWS, a gente utiliza role, né? E lembra que a role eu estou dando permissão para um serviço executar atividades no meu lugar, né? Então, se a gente vier procurar aqui, basicamente a gente não tem role nenhuma criada. Por quê? Porque a gente não criou a role antes. Então eu queria chegar exatamente nesse step para mostrar como criar a role para vocês. Então a gente vai vir aqui, abrir o consolinho do S3, perdão, do IAM. Legal, então chegamos na console do IAM, a gente vai vir aqui em Roles e a gente vai criar uma role, colocar o EC2 Next Permissions. Então a gente vai vir aqui em Policies, primeiro que a gente vai procurar é uma que chama Image, que é essa aqui, EC2 Instance Profile for Image Builder, bacana? Só que a gente vai atachar mais 2 permissões. Primeira permissão, S3. Eu vou dar Full Access aqui, mas lembra, a gente sempre pode criar uma policy customizada se a gente quiser. E eu também vou atachar uma de Systems Manager. Instance Core. Instance Core. Aqui, ó. Que é essa policy. Então não vou criar tag nenhuma, vou dar um review. Estou criando essa role, vou chamar de Image Builder Role, legal? E eu atachei 3 policies dentro dessa role. O Instance Profile for Image Builder, S3 Full Access e SSM Managed Instance Core. Criei a role. Show de bola, a role está criada. Então se eu vier aqui dar um refresh, vai aparecer, maravilha. Então já selecionamos a nossa role. Outra parte importante é que a gente pode pedir para o EC2 Image Builder executar essa criação de imagem de uma forma manual ou de uma forma schedulada ou dentro de uma expressão de cron. O que é importante? Então eu posso definir aqui, eu quero que você crie toda semana, na terça-feira, às 23h59 UTC, eu quero que você crie essa imagem para mim. Legal? Então automaticamente, toda terça-feira ele vai criar essa imagem para mim às 23h59 UTC. Legal? Então primeira coisa, se a gente não definir nenhum instance type, ele vai pegar o default dele que é uma M5. Se você diminuir o instance type, vai afetar o tempo de execução, tanto do processo de build, quanto do processo de teste, quanto do próprio boot da máquina. Então
a não ser que você tenha alguma coisa contra ele subir com o M5, pode deixar o default, porque ele vai executar o processo mais rápido, porque M5 é uma instância com throughput maior, do que se você pegar uma T2 micro, por exemplo. Você pode, eu posso vir aqui e escolher T2 micro, mas não quero. Aqui, se a gente quiser algum tópico de SNS, então eu posso criar um tópico de SNS e enviar isso para um SMS, para um e-mail. Posso criar um webhook e, por exemplo, postar isso num canal de Slack, ó, criei imagem, tal, que no caso a gente não vai fazer. Então, a VPC, a gente tem duas opções importantes, né? VPC, Subnet Security Groups. Então aqui eu vou escolher a VPC Default, que é a que está nessa conta. Eu posso escolher uma Availability Zone específica, né, uma subnet específica. Aqui a gente vai fazer na 1A, e o Security Group eu vou pegar o default também. Essa parte aqui é muito importante, que é a parte de troubleshooting. Legal? Então eu queria que vocês pensassem o seguinte, o Image Builder, o que ele vai fazer? Ele vai lançar a instância C2, fazer as customizações que a gente pediu, aplicar patch, whatever, tudo aquilo que a gente quiser, fazer customizações de pacotes, ele vai fazer o teste, e depois que tudo estiver pronto, ele vai destruir a instância e vai criar a imagem pra gente. Vai criar a imagem depois de destruir a instância. Só que no mundo ideal, onde os pôneis trotam por campos verdes, né, gramados verdejantes, tudo funciona bonitinho, mas a gente sabe que a realidade não é assim. Então, por que eu adicionei aquela policy de S3 Full Access? Porque a gente vai vir aqui em S3, ó. Vou vir aqui, S3, e eu vou criar um bucket para nós, meus amigos. Então vamos lá. Criar um bucket, Image Builder Logs. Oh, ninguém usa, que beleza. Ah, sabia que não ia. Café, vou colocar CCC. Café com Cloud. Café com Cloud. Legal. Por isso que é CCC, Café com Cloud. Então, next. Quero versioning, mas posso não querer. Criei o bucket, bem straightforward. Está criado aqui o bucket. Aí a gente volta, vou procurar no S3, selecionar o bucket que eu... Ups. Aqui no S3, clicar na bolinha, dar um choose. O que isso significa? Significa que ele vai me jogar logs de troubleshooting nesse bucket S3. Então, se por acaso a minha imagem falhar, eu vou ter logs, eu vou ter instrumentação para entender, putz, deu um problema nessa parte do script customizado que eu fiz, então você consegue fazer um troubleshoot mais refinado. Então eu realmente recomendo que vocês joguem os logs para S3. E também você pode escolher não terminar a instância. Então o EC2 Image Builder ele vai criar uma instância para o processo inteiro, e depois, em caso de falha, em caso de sucesso, ele vai destruir aquela instância. Mas eu posso escolher que eu não quero destruir a instância, eu quero que ela continue lá para eu conectar nela e fazer algum troubleshoot. Então eu posso muito bem esticar isso aqui, escolher um keeper, não tenho keeper nenhum criado nessa conta, mas eu poderia fazer isso. Eu quero acessar essa máquina depois para entender, o meu script gera log num path específico e eu quero pegar esse path, quero fazer alguma análise. Então eu posso também. Então, aqui é importante, né? Se a gente tiver alguma configuração de licenciamento via License Manager, a gente pode fechar o ciclo inteiro. Então, eu crio um License Group e relaciono essa máquina ao License Group. Então, toda vez que eu consumir uma licença, eu vou ter o controle dentro do License Manager. Não é o que a gente vai precisar usar aqui agora, não é nosso cenário. Então, qual que é a imagem que a gente vai colocar? Então, AMI, AMZN, Linux. Legal? E ele sempre vai fazer append nisso com o timestamp. Então não preciso me preocupar em escrever V1.0, V2.0, etc. Então também eu posso colocar tags para minha imagem se eu quiser, não é o caso. O mais importante, aqui a gente está na região de São Paulo, Brasil, né? Afinal estamos falando em português, estamos criando as coisas na região de São Paulo, bacana. Só que eu posso adicionar regiões. Poxa, eu quero copiar essa imagem para US East 1, para North Virginia, né? Mas eu não quero. Então eu posso colocar uma configuração de distribuição. Então eu posso criar esse pipeline em um lugar só e fazer distribuição para o mundo inteiro se eu tiver um setup multi-região. E o Launch Permissions, Private ou Public, é importante a gente
deixar sempre como privada, a não ser que você queira, sei lá, disponibilizar essa imagem para uma outra pessoa consumir, né, como um marketplace. Mas você também consegue colocar o account name e fazer um compartilhamento. Então eu quero sharear essa imagem, compartilhar essa imagem com outras contas. Então eu venho aqui, digito o número da conta, dou um add, não é nosso caso. Então aqui o review só está mostrando pra gente o que a gente pediu na fase de build. A gente está fazendo hardening com Stig, estamos instalando o Docker, estamos fazendo o teste com reboot, etc, etc. Que basicamente o que a gente escolheu, criamos o pipeline. Maravilha. Em 4 segundos o pipeline estará criado, meus amigos. Maravilha, o pipeline está criado. O que eu queria mostrar para vocês de mais importante? Deixa eu me abaixar aqui. Legal, esse pipeline, ele está criado, só que ele, tá vendo? Ele está com o status enable. Só o que vai acontecer? Ele vai criar a imagem quando a gente definir o nosso scheduling. Só que eu quero colocar a imagem para criar agora. Então eu clico no pipeline, dou um run pipeline e ele já está executando. Então não sei se vocês viram, minha cabeça estava aqui na frente, eu venho aqui em Actions, Run Pipeline e a vida vai seguir. Legal? Show de bola. Então, criamos o pipeline, ele está executando. O que eu queria mostrar para vocês? Se a gente entrar aqui dentro do pipeline, ó, tá como pending. Me mover de novo para baixo. Daqui a pouco ele vai entrar em status de building. Enquanto isso, meus amigos, o que eu queria falar para vocês? Caso a sua VPC seja uma VPC private, ou seja, você não esteja numa public subnet, seja uma private subnet, você precisa criar endpoints para alguns serviços que a gente usa nessa solução. Então, quais são os endpoints que a gente precisa criar? Eu só quero mostrar para vocês, tá? Então, vamos aqui criar um endpoint para o serviço do SSM. Aqui, ó, esse carinha, legal? Aqui ele está perguntando, estou criando para o serviço do SSM, eu escolhi o serviço. Aqui eu escolho qual que é a minha VPC, qual que é a Availability Zone, qual que é a subnet que eu quero. Eu quero habilitar DNS Name para esse endpoint, Security Group, e vou criar. Legal? Só que eu preciso de mais coisinhas, então vou vir aqui, Create Endpoint, para AWS Service Image Builder, mesma coisa, VPC, escolho minha Availability Zone, tem Availability Zones que ainda não tem o suporte, né, desse endpoint para alguns serviços, faz parte do show. Vou criar um endpoint para o Image Builder. E mais um carinha que é o S3, porque a gente colocou o login, certo? Show de bola. Legal. Create endpoint. Maravilha, gente. Então, de novo, isso você só precisa fazer se a tua subnet ou tua VPC for uma VPC private, for uma subnet private. Então, se você não tiver numa public subnet, você vai precisar criar esses endpoints para que você consiga acessar os serviços como S3 e SSM, você consiga acessar por dentro de uma forma privada, sem sair para fora da internet. Isso é bem importante para que você consiga criar o teu pipeline em uma VPC privada, legal? Que é um pattern de arquitetura bem importante, é um padrão de arquitetura bem importante quando a gente fala de limitar a superfície de ataque, etc, etc. Então é bem interessante você adotar esse tipo de cenário onde você tem uma VPC privada para workloads e você centraliza tanto a sua saída quanto a sua entrada de serviços de internet, você centraliza em uma única conta para você ter uma única porta para ficar cuidando, né? Se você tiver várias portas, você tem que colocar um segurança em cada porta, né? Mais ou menos assim que funciona. Então eu estou com os endpoints sendo criados, de novo a gente só precisa disso se a VPC for private. Então vamos voltar aqui no Image Builder, já deve estar fazendo building, meus amigos, building. Então como a coisa mágica da gravação, eu vou fazer assim, ó, a imagem já está pronta, então ela está com o status available aqui, então
se a gente ver aqui agora na console do EC2, opa, já estava aberto aqui do lado. Show de bola. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, dar um refresh. A gente tem duas instâncias que estão terminadas, né, com status terminated. Uma instância para fazer o build, ou seja, ele sobe a imagem, faz as customizações, gera a imagem, termina a instância. Sobe uma outra instância para fazer o teste, executa os steps de teste e termina a instância. Então ele sempre cria duas, e vocês viram que logo depois que ele gera a imagem, as instâncias estão terminadas. E eu vou vir aqui em EMI, e vai ter a imagem que a gente acabou de criar, a EMI Amazon Linux. Como eu falei para vocês, ele faz o append do timestamp com o horário que foi criado. Bacana? Então agora, se o senhor Ops quiser lançar uma instância nova usando essa imagem, seja via console, como a gente está fazendo aqui, ou seja via código, ele pode, não tem problema nenhum. Então vou pegar todos os padrões aqui, configure security group, existing, default, view launch, choose an existing key pair, não tenho key pair, vou criar um novo, vou chamar de blá, download key pair e launch instances. O que eu estou fazendo? Eu estou criando uma máquina nova com base na imagem que a gente acabou de gerar com o Image Builder. Bacana? Então, o que a gente consegue com isso, né? Qual que é o ponto mais importante? A gente consegue fazer um conjunto de customizações nas imagens e deixá-las prontas, ó, já está em states running já. Deixar ela pronta para receber, sei lá, se você tiver, por exemplo, um bucket S3 com o código da tua aplicação, ou o conteúdo da tua página web, ou qualquer coisa que você quiser, e um dos scripts você instala a AWS lá e faz um copy do bucket para dentro da máquina e disponibiliza, a máquina já pode subir com todas as customizações necessárias para estar produtiva. Precisa adicionar ela num target group de application load balancer, etc. A quantidade de possibilidades que a gente consegue exercitar aqui é muito grande. Então, fazer um wrap-up de tudo, né, fazer um resumo importante. O EC2 Image Builder é uma das formas do Mr. Dev não deixar o Sr. Ops tão chateado, né, porque não é tão difícil agora eu gerar imagens prontas, né, eu não preciso executar steps manuais, eu crio um pipeline de imagens e as imagens já são criadas para mim semanalmente, eu tenho novas imagens, então eu sempre tenho as atualizações com a última imagem, com todos os updates do sistema operacional, o servidor já está pronto para lançar máquinas para o Mr. Dev, né? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse capítulo nosso aqui, né, desse nosso episódio de Café com Cloud. Por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque vem muita coisa legal por aí, a gente vai abordar muitos outros serviços, então great things are coming, muitas coisas legais estão chegando aí, então por favor se inscreva no canal. Quiser deixar seu like, se o vídeo foi bacana, se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você quiser falar o próximo serviço que você gostaria que a gente abordasse, pode falar aqui. E como todos os vídeos, esse aqui é o vídeo de introdução do EC2 Image Builder, a gente foi bem além, falamos bastante, provisionamos, etc. E aí a gente vai ter mais um ou dois vídeos fazendo aprofundamento maior e depois mostrando como provisionar tudo isso aqui que a gente fez na console, fazer via código com um CloudFormation da felicidade. Legal? Então é isso, galera. Muito obrigado. Um beijo e um abraço para vocês. Valeu. Falou!